capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4. E vamos ler aí esse texto. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 1, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Vamos ver se esse microfone está melhor, né? E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Ela foi e se trancou com os seus 2 filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então, normalmente o tema desse texto é: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Está escrito aqui, né? Mas eu quero dar um título diferente. Eu diria assim: a viúva obediente. Eu quero dar o título desse texto: a viúva obediente. Então vamos ver aqui a situação dessa mulher viúva. Ela era uma mulher viúva, porque o marido dela era um dos filhos dos profetas. Aqui significa um dos discípulos dos profetas. Eliseu comandava ali uma comunidade de profetas, uma escola de profetas. Então o marido dessa mulher, que era profeta, morreu, e naturalmente deixou uma dívida. E aí nós temos aqui um ser humano com um problema, né? Recentemente, por exemplo, meu irmão morreu no dia 20 de dezembro do ano passado. Que significa estar com pouco tempo que o irmão morreu numa situação semelhante, né? Ele deixou a mulher viúva com algumas dívidas. Eu duvido que tenha aqui que não tem alguém aqui que não tenha dívida. Nós estamos na geração de pessoas endividadas, né? Eu não sou exceção, né? Eu tenho muitas dívidas. Alguém disse: o pastor Pedro ganha bem. Só que eu ganho bem, mas tenho muitas dívidas, né? Quase a metade do meu dinheiro já fica logo no banco, logo. Porque essa é a nossa geração, né? Então, irmãos, é o que acontece. Essa mulher ficou viúva e ela tinha 2 filhos. E aí ela disse assim: que chegou o credor para levar os 2 filhos dela para serem escravos, para pagar naturalmente as dívidas, né, que o marido dela deixou. Ou seja, uma mulher viúva que estava com um problema. E aí nós aqui hoje, de repente nós temos aqui várias pessoas, cada um com um problema. Pode não ser a viuvez, né? Pode ser outro problema, pode não ser dívida, que é o caso dessa mulher aqui.
apesar de que na nossa geração tem muito problema de dívida, de endividamento, né? Nós estamos numa geração endividada, e aí está a mulher com um problema. Todavia, como a Bíblia é a palavra de Deus, tudo que está na Bíblia, que foi escrito, é para nos ajudar. Como resolver os problemas, né? Deus deixou na Escritura a maneira que Ele orienta do ser humano a resolver os seus problemas. E aí o que eu quero destacar aqui nessa história é como foi que o problema dessa mulher viúva foi resolvido. A primeira coisa que ela fez foi, ela foi falar com o líder espiritual, né? Que aqui o profeta Eliseu, que era, por assim dizer, o pastor daquela comunidade de profetas. O marido dela era discípulo do profeta Eliseu. Naturalmente ela fazia parte da congregação. Os 2 filhos dela também faziam parte. Aquela família era uma família profética. E a autoridade espiritual que estava ali, que Deus tinha colocado, era o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, nessa altura, ele não era um homem rico. Provavelmente ele não tinha como ajudar financeiramente, porque senão ele poderia dizer assim: não tem problema não, vou pegar aqui um dinheiro, você vai lá e paga o credor. Mas não era o caso, ele não tinha condições financeiras de ajudar aquela mulher viúva. Mas para Deus não é só a questão, não é só ajudar financeiramente, né? A maneira de Deus, como é que Deus resolve os problemas, que eu quero destacar aqui para os irmãos, como foi que o problema dessa mulher foi resolvido, porque com certeza os princípios que estão envolvidos na solução desse problema são os mesmos princípios que regem a solução dos nossos problemas hoje. E aí é por isso que eu estou ultimamente, você vê que eu estou de vez em quando falando para os irmãos o seguinte: irmãos, as leis espirituais que estão na Bíblia não mudam. Então, por exemplo, tem muitos irmãos aí que passam por muitos problemas e não me falam nada, né? Não me fala porque talvez não saiba dessas leis. Por isso de vez em quando eu estou falando olha, meu irmão, olha o princípio que a Bíblia ensina. Está com um problema, chama o pastor da igreja, fala o problema para o pastor. Não é tanto para o pastor ajudar financeiramente ou de maneira material, mas é para cumprir o princípio espiritual que Deus deixou. Conta o teu problema para o pastor, né? Pastor, eu quero falar com o senhor lá no gabinete, que estou com um problema. O problema é esse. E aí, eu como pastor, por exemplo, como Eliseu também, ou vou dar uma palavra de orientação, que chama-se aconselhamento pastoral, e vou orar, né? Orar para que Deus intervenha nesse negócio, porque foi assim que Deus deixou. Então, nessa mulher aqui, ela foi falar com o líder espiritual, que era o profeta Eliseu. E aí, quando ela contou isso aí para o profeta disse para ela assim, primeira coisa que ele fez foi uma pergunta, né? Que te hei de fazer? Ou seja, em primeira mão, primeiro assim, ele não sabia o que fazer. Ele pensou, eu não sei o que fazer. Como muitas vezes o líder que a gente vai consultar não sabe o que fazer, né? Olha, assim de cara, eu não sei o que fazer. Aí ele perguntou, o que te hei de fazer? Eu não sei o que vou fazer. Mas enquanto ele falava isso, naturalmente Deus foi colocando no coração dele outras perguntas. Aí disse assim, dize-me o que é que tens em casa? E aí ela disse assim, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite, né? E aí nós, os seres humanos, nós somos assim. Às vezes a solução está na nossa casa, às vezes a solução dos nossos problemas estão na nossa vida, mas nós não vemos, porque a gente fica cego para determinadas situações, né? Mas Deus vê. Eu sempre digo assim, todo problema tem solução, só que nós não vemos a solução, mas Deus vê, porque Deus vê todas as soluções. E aí o primeiro pensamento dessa mulher foi assim, olha, eu não tenho nada na minha casa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho gado para pagar essa dívida que o credor está aí me cobrando, que eu não tenho nada. Aí disse, mas espera aí, mas agora que a única coisa que eu tenho na minha casa é uma botija de azeite.
Aí vocês não vão, se a gente for pensar bem, uma botija de azeite, né? O que é uma botija de azeite? Se a gente recuar um pouco, nós estamos aqui no segundo livro de Reis, capítulo 4, mas se a gente recuar para o primeiro livro de Reis, capítulo 17, que é aquela viúva de Sarepta de Sidom, né? Aquela viúva que não era judia, ela era fenícia, de outra nação, que o profeta Elias foi à casa dela. Quando o profeta perguntou: o que é que você tem lá na sua casa? Ele disse, então traz um pedaço de pão para mim. Ela disse assim: olha, tua serva não tem nada em casa, eu só tenho um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Então você vê que aquela viúva lá de Elias, ela tinha um punhado de farinha numa panela e tinha um pouco de azeite numa botija. E aí o milagre que Deus fez ali foi que Deus multiplicou o azeite da viúva e a farinha da panela, mas tinha uma botija lá. Só que a botija daquela primeira viúva de Sarepta não estava cheia. Ela tinha só um pouquinho, um bocado de azeite numa botija. A botija naturalmente não estava cheia, acho que não estava nem meia, acho que tinha só um pouquinho de azeite lá no fundo da botija. Mas Deus foi multiplicando de maneira que durante muitos dias aquele azeite não acabou, porque o milagre que Deus fez ali, ele foi multiplicando diariamente o azeite daquela botija da casa da viúva de Sarepta. Mas neste caso aqui é um pouco diferente, porque a botija que essa viúva tinha aqui, ela estava cheia. Era uma botija completa de azeite. Uma botija completa de azeite. Ou seja, a única coisa que ela tinha em casa era uma botija completa de azeite. Mas ela pensou assim: eu preciso desse azeite para eu comer com meus 2 filhos. Se eu vender essa botija de azeite, o dinheiro que eu apurar não vai dar para pagar a dívida que o credor está exigindo. Mas eu vou dizer tudo para o profeta: o profeta, a única coisa que eu tenho na minha casa é uma botija de azeite. Irmãos, quando eu leio essas palavras aqui, eu me lembro também de Moisés, né? Que Moisés, quando Deus disse: vai lá no Egito, tira Israel do escravidão egípcia, liberta o povo, Moisés. Aí Moisés: eu não sei falar, eu não posso não, eu não tenho nada. Aí Deus disse assim: eu quero isso aí na tua mão. Ele disse: uma vara. Aí Deus disse: joga no chão a vara. Ele jogou a vara no chão e transformou-se numa cobra. Aí Deus disse: pega pela cauda. Aí ele pegou a cobra pelo rabo. Quando ele pegou, ela transformou-se numa vara de novo. Aí Deus disse assim: com esta vara tu libertarás o povo de Israel da terra do Egito. Então, aquela vara que aparentemente era inútil para aquele propósito de libertar o povo, era apenas uma vara de pastor para tocar as ovelhas do sogro dele, Jetro, que ele pastoreara. Aquela vara que parece que não servia para muita coisa, mas agora, nas mãos de Deus, ela se transformou numa arma que libertaria o povo de Israel da terra do Egito. Então, vamos, a mesma coisa aqui. Essa botija de azeite que essa mulher tinha na casa dela, ela não valia muita coisa. Talvez durasse alguns dias se ela fosse consumir, mas se ela fosse vender não daria para pagar a dívida. Então, de certa maneira, a botija, naturalmente falando, ela não solucionaria o problema que aquela mulher está enfrentando. Só que nas mãos de Deus, qualquer coisa que nós tivermos na nossa mão ou na nossa casa, pode se transformar numa arma poderosa para Deus resolver o nosso problema. E aí eu vou dizer o princípio que está envolvido aqui. Eu dei o título dessa mensagem de a viúva obediente, porque uma coisa que se sobressai na vida dessa mulher viúva é a obediência dela. Ela é uma mulher obediente, né? Ela estava disposta a obedecer. E a obediência, o Novo Testamento revela, é fé. Não existe fé sem obediência. E o Novo Testamento fala de obediência da fé. Aí, várias vezes, né? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu e saiu para um lugar sem saber para onde ia.
Ele obedeceu pela fé. Então a nossa obediência é pela fé. Nós obedecemos porque nós acreditamos que Deus falou, que Deus está dizendo. Mas não tem lógica isso aí, mas Deus mandou. Então vamos obedecer, né? Deus mandou, vamos obedecer. Porque sem obediência não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que sobressai na vida dessa mulher viúva é a obediência dela, que nós devemos imitar, né? E aí o profeta diz aí, irmãos, aí eu vou dizer aqui: sempre Deus nos dá algumas ordens para testar a nossa obediência. Lembra do Novo Testamento, quando Jesus entrou naquela sinagoga, tinha um homem com a mão direita atrofiada, mirrada. Aí Jesus deu algumas ordens: levanta-te, vem para o meio, estende a tua mão. Ele deu umas 3 ordens nele. Quando ele estendeu a mão foi curada. Mas ele obedeceu os comandos de Jesus, a obediência. Lembra na transformação da água em vinho? Jesus chamou os serventes e disse assim: tirem água e levem para o mestre de sala. Aí eles pegaram e tiraram água daquele local, levaram para o mestre de sala. Quando eles iam no caminho, as águas transformou-se em vinho. Deus opera um milagre no meio da obediência. Aí Jesus viu aqueles 10 leprosos vindo para ele. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aí Jesus disse assim: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Quando eles iam obedecendo, foram curados. Então, irmãos, obediência. Porque o primeiro problema do ser humano com Deus foi desobedecer, né? Desobedeceu. Então agora Deus honra a obediência. A obediência é pela fé. A obediência a Deus é um ato de fé. Então por isso que a solução dos nossos problemas está em nós termos o espírito de obediência, né? Aí o profeta vai dar as ordens para essa mulher, né? Ele disse aí, verso 3. Primeira coisa que ele diz: olha, vai. Essa palavrinha aqui é muito importante. Olha, vai. É um comando. O Novo Testamento chama isso de comissão. Tem a grande comissão que está no plural. A grande comissão em Mateus 8 diz assim: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Ide por todo mundo, fazer discípulos todas as nações. Marcos aqui diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, ide ou vai, o ide está no plural, ide vós, no singular vai tu, é um comando individual, vai. Na parábola do bom samaritano, Jesus disse assim: vai, e procede da mesma maneira para o sacerdote judeu que tinha perguntado: quem é o meu próximo? Ele disse: esse samaritano aí que estava caído é o teu próximo, vai e faz do mesmo jeito. Então, irmãos, primeira ordem que Eliseu deu para essa viúva foi: vai. Verso 5: e ela foi. Primeiro ato de obediência da mulher: vai, ela foi. Segunda coisa que ele disse: agora veja só, pede emprestada de todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. É a segunda ordem. Agora veja só, normalmente, irmãos, nós queremos que Deus resolva os nossos problemas sem a gente fazer nada. Tipo assim, não, Deus vai fazer só assim, e aí nós para ser resolvido. Mas olha aqui que não é bem assim. Porque, peraí, ela podia estar dizendo assim, mas eu fico pensando em mim mesmo, de rapaz, se eu fosse para cada um dos meus vizinhos pedir vasilha emprestada, vasilha vazia, eu ia me sentir muito constrangido, né? É uma coisa incômoda. Primeiro que eu não gosto de pedir nada emprestado. Aliás, eu não gosto de pedir nada a ninguém, né? Porque eu aprendi que tem que pedir a Deus, né? Mas tem situações que eu acho até que é orgulho, não querer pedir nada, é até orgulho, né? Mas vai, pede de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas, é muita vasilha que tem que pedir. Aí a mulher pode ter pensado: peraí, esse profeta, eu pensei que ele resolveu o problema, agora eu estou mandando eu ir fazer esse negócio, incomodar os meus vizinhos, e tem aquela vizinha que não gosta de mim, eu também não gosto dela, e eu chegar lá na casa dela e disser: ó, vizinha, queria que você tenha alguma vasilha aí vazia, que você possa me emprestar. Isso é humilhante, eu vou me humilhar, isso é constrangedor, eu não vou fazer isso. Mas o profeta disse: vai, pede vasilhas vazias, não pouco, muitas vasilhas vazias, emprestado para os teus vizinhos. Ela tinha muito motivo para não obedecer a ordem dessa, né? Mas ela foi, e ela pediu as vasilhas.
Então, o que nós estamos aprendendo aqui é o seguinte, irmãos. Antes de resolver os nossos problemas, Deus nos bota em não sei quantas provas. Prova de obediência, prova de humildade, para sair por aí pedindo vasilha vazia dos vizinhos, para você ter humildade. Às vezes a gente chama assim cara de pau, né? Mas é humildade, a pessoa vai pedir as vasilhas. Deus está nos colocando ela à prova. Aí que mais? Outra coisa que o profeta disse. Não, mas antes de passar para essa parte aqui, eu queria dizer, a palavra vasilhas, desde que eu estou dizendo para os irmãos como interpretar a Bíblia. Olha, para interpretar a Bíblia é assim, olha, pega uma palavra que está em algum lugar da Bíblia e olha em toda a Bíblia onde é que essa mesma palavra aparece. Isso é uma chave de interpretação. Sabe onde é que a palavra vasilhas aparece no Novo Testamento? No Novo Testamento, em Mateus 25, verso 4, na parábola das 10 virgens, quando diz assim: as 5 virgens insensatas não levaram azeite nas suas vasilhas. É só aí que essa palavrinha aparece, só aparece aí. Que a outra aparece é lâmpada, que aparece lá, né? Mas por quê? Porque nós sabemos que no Novo Testamento que o azeite é um símbolo do Espírito Santo. E que a vasilha, sabe o que significa vasilha? O nosso corpo. O corpo humano. Por onde na Bíblia aparecer a palavra vasilha, ou vaso, é o nosso corpo. O corpo humano é um vaso, uma vasilha. E o Espírito Santo é o líquido que deve ser encher essa vasilha, que é o nosso corpo. Por isso que Paulo disse: o vosso corpo, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós da parte de Deus? Então, vai pedir vasilhas vazias. E aí a viúva obediente, ela foi, e ela pediu, eu acho até assim, ou foi ela que pediu, ou ela mandou os 2 filhos dela pedir as vasilhas. Vai lá na minha vizinha chamada Maria e diz lá. Aí o rapaz chegou lá e disse assim: ô dona Maria, a mamãe está pedindo vasilhas vazias emprestadas. Ah, tá ali, tem 2 vasilhas, pode levar. Seu Antônio, aí vai assim, né? Ou ela pediu, ou ela foi junto, ou mandou os filhos pedir vasilhas vazias emprestadas. Aí diz aí, agora veja a próxima ordem. O profeta falou para ela: entra e fecha a porta atrás de ti. Entra onde? Na casa dela. Entra na tua casa, fecha a porta atrás de ti, tu e os teus 2 filhos. Outra ordem que Deus está dando para ela por meio do profeta. Ou seja, antes de você ir pedir, não, acho que aqui ela já tinha pedido as vasilhas, né? Aqui ela já estava com as vasilhas, né? Aí vem, entra na tua casa, fecha a porta atrás de ti, tu e os teus 2 filhos. Aonde é que tem na Bíblia outra passagem desse tipo assim? Fecha a porta. Eu vou dizer, em Mateus 6,6, Jesus disse assim: não sejam como os hipócritas, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Mas tu, quando orares, entra na tua casa, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto, que o teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, o que está prefigurando na tipologia bíblica, nesse caso, que o profeta disse: entra na tua casa, tu e teus 2 filhos, e fecha a porta atrás de ti. Uma reunião de família. A família trancada em casa, fecha as janelas, para que ninguém veja, fica só a família ali orando. É a oração que ele está falando aqui. É a oração, tipologia da oração. E a mulher obedeceu. E ele diz aqui: então deita azeite em todas aquelas vasilhas. Foi a outra ordem, o profeta está dando ordem para ela, né? Para ver se ela obedece mesmo. Então deita azeite em todas aquelas vasilhas, porque ela tinha uma botija de azeite na casa dela. Então quando ela se trancou dentro da casa, a botija de azeite estava dentro da casa junto com ela. E agora a casa dela está cheia de vasilhas vazias. Aí o profeta disse: derrama o azeite da botija dentro daquelas vasilhas vazias, vai enchendo.
Mas às vezes quando eu prego desse texto aqui, eu fico sem saber se eu prego no sentido literal do texto ou se eu prego na tipologia do texto, porque a tipologia desse texto aqui é todo sobre evangelismo. Assim como essas vasilhas vazias são os corpos das pessoas, o azeite que está naquela botija dentro da casa é o Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo é aquela botija de azeite, é alguém cheio do Espírito Santo. O marido dessa mulher morreu, foi embora, mas ele deixou uma botija de azeite na casa dela. Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, mas ele deixou o Espírito Santo agora, que é o Espírito Santo que vale ouro, né, para nós. E aí nós somos a botija, e tem que ter alguém cheio do Espírito Santo, que é essa botija de azeite. E a mulher foi botando aí, né, foi obedecendo. Aí diz aí, e põe a parte a que estiver cheia. Olha só, irmãos, você está enchendo as vasilhas, o profeta está dizendo para ela, vai enchendo as vasilhas com a botija de azeite. À medida que enche uma vasilha, eu acho que quando a vasilha fica cheia, ela se transforma numa botija e separa a parte, separa das outras. Aqui desse lado aqui estão só as botijas de azeite ou as vasilhas cheias de azeite. As outras vasilhas vazias estão aqui. Às vezes tem determinadas coisas que entre os pentecostais e os tradicionais, que tem hora que eu dou razão para os pentecostais, tem hora que eu dou razão para os tradicionais. Mas eu sei que em algumas igrejas é assim. Quem fala línguas faz parte aqui desse grupo aqui das botijas cheias de azeite, né? Quem não fala faz parte desse outro grupo aqui das vasilhas vazias. A única coisa que eu discordo aí é que não são somente as línguas que evidenciam que uma pessoa está cheia do Espírito, mas a respeito à posição dos pentecostais, né? Mas o certo é que na igreja tem botija cheia de azeite, que são pessoas cheias do Espírito Santo aqui, e tem vasilhas vazias, que não estão cheias do Espírito. Ou se não estão vazias, estão como aquela botija da viúva de Sarepta, que tinha só um pouquinho de azeite numa botija. O ideal é que todos fiquem cheios, né, do Espírito Santo. Esse que é o padrão que está na tipologia desse texto, que está no Antigo Testamento, mas quando transpõe para a visão do Novo, o azeite se transforma no Espírito Santo, a botija e as vasilhas do nosso corpo físico, que é templo do Espírito Santo, e que vale ouro, que é o tesouro, que vai resolver o problema que ele está mostrando aqui na tipologia. Aí diz aí, a obediência da mulher viúva, o que transparece é a obediência dessa mulher viúva aqui, diante do conselho do profeta. Ela foi, porque ele disse vai, ela foi, obedeceu. Se trancou com os seus filhos, obedeceu de novo, foi o que o profeta tinha dito. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. A gente percebe assim que a função dos filhos era trazer as vasilhas, né? E a viúva era que enchia as vasilhas vazias com a botija de azeite que estava cheia. O que significa então isso aqui, irmãos? Que essa mulher viúva, ela era a botija de azeite. E que significa então que tem até assim, quando eu vejo isso aqui, irmãos, eu me lembro do livro de Atos, quando diz assim, que lá em Éfeso 19:6, quando Paulo encontrou 12 discípulos, ele depois de orientar, batizar nas águas, ele impôs as mãos sobre aqueles 12 discípulos e eles receberam o Espírito Santo. Ou seja, o apóstolo Paulo ali é a viúva da situação. Também em Atos 8, em Samaria, quando Pedro e João desceram de Jerusalém e oraram pelos samaritanos para que ele recebesse o Espírito Santo, depois que eles foram batizados, diz que eles oraram e impuseram as mãos sobre os samaritanos, e os samaritanos foram cheios do Espírito Santo, ou receberam o Espírito Santo. Eles eram a viúva da situação. Você vê a tipologia bíblica, né? Do azeite com o Espírito Santo. Ou seja, eu digo para vocês assim, às vezes o pessoal da igreja diz assim, né? Eu sei que muitos pastores bem intencionados, mas tem que ter cuidado com isso. É assim, todo mundo na igreja é igual. Não é não.
Todo mundo é igual, num determinado sentido da salvação, que a salvação é para todo mundo. Mas na questão da autoridade espiritual, quem enchia as vasilhas de azeite era a mãe, não era os filhos, era a mãe. Aquela mãe representava a liderança, o pastor, o profeta. Era a mãe, então o líder, que tem que ter autoridade para impor as mãos sobre os irmãos, para que sejam cheios do azeite do Espírito Santo. Eu lembro que eu frequentei durante algum tempo uma igreja, há muitos anos, que toda terça-feira eles tinham uma reunião para orar, para que os irmãos fossem batizados no Espírito Santo, recebessem o Espírito Santo, ou fossem cheios do Espírito Santo, nem me lembro mais. Mas temos que ver do jeito que está na Bíblia, né? É assim que está. Mas a viúva estava obedecendo tudo que o profeta tinha mandado. Aí diz aí, ela foi, se trancou com os seus filhos, eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Aí vem, e sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, olha, todas as vasilhas se encheram, né? O que está acontecendo aqui, irmão? Está acontecendo aqui um milagre. E milagre não é ser humano que realiza. Só Deus pode fazer milagre. Lembre disso? Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Atos 19:11. Deus fazia os milagres pelas mãos de Paulo. Então, só Deus pode realizar milagre. Mas Ele pode realizar milagre pelas mãos de um ser humano. Aqui nesse caso aqui, à medida em que a viúva derramava o azeite da botija nas vasilhas, Deus multiplicava o azeite. E Deus ia multiplicando o azeite, era um milagre. Nós precisamos que Deus opere milagre na nossa vida. Milagres sobrenaturais, que não dá para a razão humana explicar, que eu não preciso nem entender, mas Deus realiza sobrenaturalmente. E Deus é o mesmo hoje, Ele pode fazer o mesmo milagre hoje. Só que tem que crer. E tem que crer em ato de obediência, que nossa viúva está fazendo aqui. Aí diz aí, e sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Irmãos, aqui que tem uma lição tremenda, olha só. Por que o azeite parou? Porque não tinha mais vasilha. E aqui, quando Jesus diz assim: seja feito conforme tu creste, às vezes a solução do problema está na nossa mão, não é na mão de Deus não, né? A realização do milagre depende de nós, não é de Deus não. Porque Jesus diz assim: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. É a nossa fé. E o tamanho da nossa fé será o tamanho do milagre. É o que está ensinado aqui, eu não estou inventando nada não, tá? E não estou enganando os irmãos não, está aqui no texto. Eu só estou interpretando corretamente. Hermenêutica, interpretação, hermenêutica sagrada, tanto no direito como na escritura, é o mesmo princípio. Então o azeite parou. Por que o azeite parou de jorrar, de multiplicar? Porque não tinha mais vasilha. Por que não tinha mais vasilha? Porque eles não reuniram vasilha suficiente. Vamos imaginar que eles conseguiram reunir na casa deles 20 vasilhas. Olha, mamãe, nós conseguimos emprestar das nossas vizinhas 20 vasilhas. Ah, tá bom, né? 20 vasilhas já dá, né? Aí quando chegou na 20ª que encheu, o azeite parou. Agora, se ele tivesse trazido 30 vasilhas, ou 40 vasilhas, ou 50 vasilhas, Deus teria enchido as 50. Quem coloca o limite do milagre somos nós, é a nossa fé. Esse é o que está sendo ensinado aí. Aí eu me lembro de 2 textos, que eu vou ter que explicar para os irmãos esses textos aqui. Gênesis capítulo 18. Gênesis 18, 23. Vou ter que ler para os irmãos entenderem melhor aí. Gênesis 18, 23. Abraão vai interceder por Sodoma. Ele está falando com Deus. Deus se manifestou aí na forma de um anjo. Gênesis 18, 23. E aproximou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, o destruirás também?
e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Meus irmãos, olha a ousadia de Abraão aí, confrontando Deus. Você acha que Deus aceita ser confrontado assim? Aceita, Deus é humilde. Um filho dele confrontou ele desse jeito. Continuando. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. Aí termina assim: retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e ele voltou ao seu lugar. Meus irmãos, quem parou em 10 foi Abraão. Foi Abraão que parou. Se ele tivesse continuado, Deus teria concordado com tudo que ele sabe por quê? Porque só havia um justo em Sodoma, chamava-se Ló. Abraão estava argumentando com Deus para salvar Ló, sobrinho dele. O único justo que havia em Sodoma era Ló. E aí Abraão foi com coragem, mas ele ficou com medo. Ele ficou com medo de falar com Deus, né? Ele disse: acho que eu estou abusando demais. Eu falei: Deus disse, se tiver 10 justos em Sodoma, eu não destruirei a cidade. Se ele tivesse dito assim: e 5, Senhor, Deus, não destruirei. E se houver um só justo, Senhor, Deus ia dizer: eu não destruirei Sodoma por causa de um justo, se estiver lá. Mas Abraão teve medo de falar, faltou fé no pai da fé, e por causa disso, Sodoma foi destruída. Mas antes disso, Deus tirou Ló do meio da destruição, né? Então, irmãos, o milagre de Deus é limitado pela nossa fé, ou pela nossa falta de fé. Depende de nós, muitas coisas. O outro texto que eu quero deixar com os irmãos está no segundo livro de Reis, capítulo 13. É na vida do profeta Eliseu ainda. Segundo livro de Reis, capítulo 13. Verso 14. Diz assim: e Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu para visitá-lo, e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. Então Eliseu disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Olha a fé dele. O profeta disse: pega as flechas. Aí o rei Jeoás pegou as flechas, fere a terra. Aí ele: 1, 2, 3. Aí parou, olhou para o profeta. Aí o profeta se indignou: você deveria ter ferido a terra 5 ou 6 vezes, porque assim feririas os sírios 5 ou 6 vezes até os consumir. Agora só 3 vezes ferirás os sírios.
Então, irmão, quando o profeta deu uma ordem, pode continuar até ele mandar parar, né? Vai fazendo, vai batendo até ele mandar parar. Por quê? A falta de fé do rei Jeoás na obediência do profeta limitou a vitória contra o inimigo da Síria, que era a Síria, inimigo dele. E assim conosco, né? Eu vou fazer os passos de fé aqui, mas já está na terceira vez e não aconteceu nada, eu vou parar. Meu irmão, continua. Já está com 7 vezes já e não aconteceu nada, continua para 8. Enquanto Deus não mandar parar, continua. É o tamanho da sua fé. Isso é que é passo de fé. Voltando para 2 livro de Reis, capítulo 4, a viúva. Aí diz assim. Agora veja só, irmãos, como é que Deus age na solução dos problemas. O profeta deu a metade das ordens para aquela mulher, para testar a obediência dela. Deus não dá as ordens todas, ele dá só a metade das ordens e fica olhando se nós vamos obedecer. Como ela obedeceu, tem mais uma coisa na vida dessa mulher, que é a viúva obediente, porque ela obedecia pela fé na palavra do profeta. Depois que aconteceu tudo aquilo, que o azeite multiplicou lá, ela voltou para dar o relatório para o profeta. Como eu fui militar durante muito tempo, estou sempre dizendo para os irmãos, a hierarquia militar é muito rigorosa. Toda vez que um subordinado recebe uma missão do seu superior, o superior diz, faça isso, 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 isso. Aí o subordinado diz, sim senhor, e aí sai. Quando termina de cumprir a missão, ele volta, permissão chefe, missão cumprida. Ele volta para dar satisfação, que se ele não voltar, ele será punido. Isso é coisa de hierarquia militar, porque é um princípio espiritual. Os militares aprenderam com as coisas espirituais. Aí o que acontece? A viúva, depois que obedeceu tudo que o profeta mandou, ela voltou para dar o relatório. Verso 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Deu o relatório, profeta, eu fiz tudo que o senhor mandou, aconteceu isso, isso, isso. E aí, irmão, agora o profeta vai dar a segunda ordem para ela. Agora ele vai dar as segundas ordens para ela. Ele poderia ter falado tudo de uma vez só, né? Ele falou só a metade, agora ele vai dar o resto das ordens. Aí ele falou assim, ele tinha dito, né, para ela, vai, agora ele repete, olha, vai, vende o azeite. Esse negócio de vende o azeite, irmão, eu não posso deixar de voltar em Mateus 25. Quando o noivo chegou, meia-noite, as virgens sábias começaram a preparar suas lâmpadas, mas as virgens insensatas perceberam que as suas lâmpadas se apagavam, porque não tinha mais azeite. E dai-me das vossas lâmpadas, do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Aí as sensatas disseram, nós não temos para nós e para vocês, vamos comprar, porque a nossa só dá para nós mesmos. Aí as virgens insensatas saíram para comprar o azeite. Meia-noite, talvez estava tudo fechado o comércio. Eu fiquei até pensando assim, talvez naquela cidade morasse essa viúva aí que vendia azeite. Vende o azeite, vai, vende o azeite. Aí a mulher pensou assim, mas peraí, o profeta primeiro mandou eu ir pedir vasilha emprestada, ele deu um bocado de trabalho. Agora que resolveu todo, tinha muito azeite, ele me dá mais trabalho, vai vender o azeite. É mais trabalho, quem é que quer ser vendedor? Mas aí, não sei se meia-noite estava aberto o comércio dela de vender azeite. Lá na Praia das 10 Virgens, né? O Espírito Santo, o azeite. Aí diz aqui, 2 Reis 4, 7. Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Agora a boa vida de viver do resto, viver de investimento, porque agora tinha azeite de sobra para vender, né? Mas primeira coisa, paga a tua dívida. Tem duas coisas aqui que eu quero terminar. Quando ele diz assim, paga a tua dívida, então me lembro de Romanos 1,14, que Paulo diz assim, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Estou disposto a pregar o evangelho também, vocês que estão em Roma, irmãos. Todos nós aqui temos uma dívida, e a dízima é pregar o evangelho para os outros.
quando o Evangelho nos alcançou, que nos salvou, nós ficamos com a dívida, e essa dívida nós temos que, aí vem aqui, nós temos que propagar o Evangelho para os outros que ainda não foram alcançados, indo, contribuindo, orando, né? Orando, contribuindo ou indo. Nós temos que estar envolvidos de pagar a nossa dívida para com os que estão não alcançados ainda. Essa é a nossa dívida. Paulo diz: eu sou devedor, eu preciso pregar o Evangelho para as outras pessoas porque me é cobrado essa dívida. Nós temos essa dívida. E aí quando ele termina, diz assim: tu e teus filhos vivei do resto. Pega a palavra vivei. 1 Coríntios 9,14, Paulo diz assim: assim também ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Vivei do resto, tu e teus 2 filhos, vivam do Evangelho, aqueles que anunciam o Evangelho. Você está com problema? Está aí a maneira como Deus nos ensina a resolver os problemas. Deus tem que estar no processo, através de um representante humano, e a nossa parte é obediência, fé e humildade, porque obedecer exige humildade da nossa parte, né? E aí com certeza os nossos problemas serão resolvidos por Deus, que Ele fez o milagre. E aí você vindo aqui, você já veio nos passos de fé, né? Você está no caminho dos passos de fé. Então ficar todos em pé.